eu fui desafiado pelo meu amigo Luiz Eduardo a gravar esse vídeo para testemunhar do amor de Deus na minha vida. E antes de gravar esse vídeo, antes de eu começar a minha explanação, eu queria dizer para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo que para eu testemunhar do amor de Deus na minha vida, para eu dar o meu testemunho, eu vou ter que falar da minha trajetória de vida. E eu não vou falar o nome de ninguém, eu não estou falando mal de nenhuma organização, de nenhuma instituição religiosa, eu só vou contar a história da minha vida, tá? Eu, desde muito cedo, eu tive como característica a curiosidade, principalmente curiosidade por coisas ocultas. Isso me despertava muito interesse e fez com que, aos 15 anos de idade, eu me envolvesse com o espiritismo, propriamente dito, Umbanda. Passei aproximadamente uns 3 a 4 anos dentro da Umbanda, até que eu fui me despertando mais interesses dessa religião, e eu me envolvi com o Candomblé, né? Fui para um barracão de Candomblé que fica em Niterói, no Morro do Castro, onde eu conheci grandes pessoas que com certeza vão estar vendo esse vídeo agora, que são meus amigos até hoje. Passei por grandes experiências ali dentro e tirei grandes lições de vida, né? E eu tive como líder espiritual naquela ocasião uma pessoa chamada Hermínio, que hoje não está mais aqui. Ele veio ao óbito, tinha uma doença degenerativa, mas era uma grande pessoa, tá? Eu quero deixar claro aqui que religião não forma caráter de ninguém. Ele tinha como religião o Candomblé, era o que ele cria, e ele era um grande homem, uma grande pessoa. Hoje ele não está mais aqui e eu gostaria muito que ele tivesse para estar ouvindo tudo isso que eu estou falando. Mas enfim, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, né? Então eu passei por essa fase da minha vida, né, do espiritismo, me envolvi por completo, tive a minha iniciação dentro do Candomblé. E paralelo à minha vida espiritual, eu tinha a minha vida profissional, né, tinha as minhas amizades e trabalhei durante muito tempo com o ofício de barman, garçom, fazia grandes eventos de artistas, né? E foi um período muito difícil da minha vida, né? E muito bom também, que eu pude conhecer grandes pessoas, e muito interessante que nós vamos percebendo o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem com nossas vidas, né? Eu era uma pessoa extremamente intolerante com religião. Eu era um intolerante religioso. Eu não gostava de crente de forma alguma. Eu não gostava de igreja. Eu tinha um preconceito. A ideia que eu tinha de cristãos era que todos os pastores eram ladrões e que todos os crentes eram retardados. Eles capinavam o quintal de calça social e se vestiam mal, falavam errado, não estudavam. Essa era a ideia que eu tinha do cristão. Você vê, na verdade eu que era um idiota, né? Tendo um preconceito desse. Mas eu era assim. E eu trabalhando no meio de pessoas que tinham as mais diversas religiões, e no meio de todas essas pessoas nos eventos tinha algumas pessoas que confessavam a fé cristã. E essas pessoas falavam muito do amor de Deus para mim. Falava muito de Jesus, e tudo isso me soava muito estranho, porque eu não gostava. Eu não gostava de nada que se ligava a essa religião, né? Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E eles foram semeando, eles foram falando na medida do possível. E aquilo ali foi me despertando uma curiosidade, porque eu tinha como característica a curiosidade, né? Interessante. E foi me despertando essa curiosidade, e eu fui querendo ouvir mais, aprender mais a respeito da palavra e tal, até que eu arrumei um trabalho e larguei um pouco esses extras, né? Não larguei por completo, mas arrumei um trabalho na Vivo e fiquei muito tempo trabalhando na Vivo. Lá eu conheci uma pessoa que é meu amigo até hoje também, com certeza vai estar assistindo esse vídeo, que é o Júnior, a família do Júnior, são todos meus amigos. E o Júnior, certo dia, me convidou, falou: Gustavo,
vamos sair do sedentarismo, cara, vamos desestressar um pouco, você trabalha nessa loucura de vendas aí, vamos treinar karatê. Aí eu perguntei, treinar o quê? Karatê. Aí eu falei, rapaz, eu desde muito cedo, os meus pais me levaram para treinar karatê, eu sou apaixonado por arte marcial, eu sou amado por karatê, e eu tenho um kimono que não entra nem na minha cintura mais, porque eu treinava karatê, eu era criança, sabe? Mas eu sempre tive muita vontade de voltar a treinar karatê, e o Júnior me chamou para voltar, e eu fui. E comecei a me envolver, né, com esporte, isso me fez muito bem. E um certo dia apareceu uma morena bonita na academia, né, para assistir às aulas, e eu fiquei olhando aquela morena e eu confesso que eu fui um pouco presepeiro naquele dia. Eu comecei a fazer uns golpes meio diferentes, sabe, meio extravagantes, né, para chamar a atenção dela, e eu percebi que eu estava conseguindo, eu estava tendo êxito no meu propósito. Ela estava me olhando e eu não tive oportunidade de me aproximar, de falar com ela naquele dia, mas passou, né? Na semana seguinte, quem está treinando na academia? Essa morena bonita, de kimono, faixa branca. E eu me aproximei, eu era graduado já, e fui ajudar ela a fazer os movimentos, ensinando por orientação do professor. E até que eu fui me aproximando, eu era uma pessoa que não costumava deixar as oportunidades passarem assim, né? Eu investia, e até que eu tive uma oportunidade de convidar essa morena para ir no cinema. Ela foi ver um filme comigo, inclusive foi até o filme Crônicas de Nárnia. Nós assistimos o filme, foi onde aconteceu o primeiro beijo, e hoje ela é minha esposa, o nome dela é Simone. Nós estamos casados, mas isso foi um processo longo. Eu vou resumir, senão eu vou tomar muito tempo. Nós começamos a namorar, né? Ela é uma mulher muito inteligente, muito sábia, na época ela fazia engenharia de produção, trabalhava também na Vivo, né? Mas era em outra loja, outro setor, não conhecia ela da Vivo, conhecia ela no karatê. E comecei a conhecer muito ela e percebi que ela tinha como doutrina religiosa o cristianismo. Porém, ela estava afastada do evangelho. Mas ela tinha feito alguns anos de teologia, né, era conhecedora da palavra, era batizada. E eu fiquei na minha, até que um dia ela pediu para buscar ela no trabalho, e coincidentemente o pai de santo do barracão que eu frequentava veio a óbito, né? E por causa dos preceitos da religião, da nação que eu frequentava, eu tive que ficar todo de branco durante algum tempo, andando com aquelas palhinhas no braço, que o nome daquilo se chama contribum, com os fios de conta no pescoço, com alguns objetos no bolso, pelo preceito da religião, né, da nação lá. E eu confesso que naquele momento, quando a Simone desceu do prédio e me viu todo de branco, o namorado dela, um macumbeiraço, esperando ela ficou muito impactada, ela ficou muito assustada com aquela situação. Mas a minha mulher é muito inteligente, ela é muito sábia, ela me respeitou. Depois ela falou comigo que estava um pouco assustada com essa história. Ela nunca imaginou se envolver com uma pessoa dessa religião, porque é totalmente contrário a tudo que ela tinha aprendido até hoje, né, o jugo desigual. E enfim, Deus fez dessa forma, né? Eu fiquei com ela. Minha mulher é uma mulher de garra, é uma mulher que eu tenho certeza que eu nunca mais vou achar mulher igual ela, porque o que ela aturou de mim, nossa, eu tentei convencer ela de todas as formas que a minha religião era certa, que eu era o dono da verdade, e eu ficava o dia inteiro cantando as cantigas para ela, querendo converter ela para o espiritismo, e ela foi muito sábia, aguentou tudo isso aí, por amor a mim, e eu também amava muito ela, mas eu não respeitava ela da forma que ela me respeitava com relação à religião, mas ela aguentou, ela foi muito sábia, até que um dia nós passamos por uma dificuldade muito grande na vida. Eu fiquei desempregado, saí da loja da Vivo, ela também estava desempregada e estava sem recurso financeiro nenhum,
E a minha mãe me fez um convite para morar com ela em Maricá. Minha mãe tem uma casa muito grande lá. E nós fomos. E levei minha família, fiz minha mudança, fui tudo para lá. E chegando lá, nós tivemos um problema de família e eu tive que sair. Tive que sair da casa da minha mãe. E imaginem só, eu sem emprego, sem esperança, sem expectativa, a minha autoestima estava ali embaixo. Eu sendo um chefe de família, responsável por uma família naquela condição, sem poder fazer nada por ela. Eu parei no centro de São Gonçalo ali, em frente de Ferreirinha, e resolvi fazer umas ligações para pedir socorro, né? E a primeira pessoa que eu liguei foi o Diego. Eu passei um período na casa do Diego, que é um grande amigo que eu tenho, mora na Polo. Depois eu passei outro período na casa do Anderson, marido da Lisiane, né, prima da minha esposa, que mora no Boa Sul. Mas esse período que eu passei na casa do Diego, foi a primeira casa que eu fiquei, foi aproximadamente uma semana, eu fiquei na casa dele. Foi uma experiência assim muito boa para mim, eu nunca mais vou esquecer. Foi onde deu início a tudo na minha vida espiritual, porque lá o pai dele, uma pessoa que eu já conhecia, né, que era meu amigo, ele já tinha se convertido durante o tempo, ele é um cristão, frequenta a igreja Assembleia de Deus, e ele me vendo passar por aquela situação difícil, ele me abraçou e falou o seguinte para mim, falou: Gustavo, eu quero te fazer uma proposta. Eu fiquei pensando numa proposta, será que ele vai me dar emprego? Eu não imaginei que ele ia falar de Deus para mim, né? Não imaginei que estava por vir. E ele falou o seguinte, falou: Gustavo, olha só, eu vou te fazer uma proposta e eu não quero que você responda, eu não quero que você me responda. Eu quero que você vá, quero que você vá dormir e que você pensa na proposta que eu te fiz, avalie e fique na sua, tá? Só pensa, absorve essa informação que eu vou te falar. Aí eu falo então, seu Bira. O nome dele o apelido dele era Bira, né? O nome dele é o Birajara. Ele falou assim: Gustavo, você já tentou de tudo na sua vida e nada deu certo até hoje, né? Você passou por aqueles ritos de iniciação lá na sua religião, você está tentando preencher esse vazio que você tem dentro de você de todas as formas, bebendo, saindo, fazendo uma opção de coisa, e isso não está dando certo. Vou te dar uma sugestão. Se alguém te convidar para ir numa igreja, independente da igreja que for, vai a essa igreja, ouve o que está sendo dito durante o culto, o preletor vai estar lá na frente, vai estar falando algo acerca de Deus, você ouve, se desarma, absorve tudo aquilo que está sendo dito. Se aquilo lhe tocar no seu coração, no final do culto, provavelmente um pastor, o preletor, quem estiver lá na frente, vai perguntar se alguém ali quer entregar a sua vida a Jesus. Você faz isso, cara. Faz isso, entrega o controle da sua vida para Deus e vê o que vai dar, vê o que Deus pode fazer por você. E se for ruim, olha que interessante, como é que foi um homem sábio. E se for ruim, você sai, volta para o mundo, volta da onde você está, vai para onde você estava, né? Mas faz essa experiência, cara. Com certeza você não tem muito o que perder. E eu parei para analisar, eu falei, ele tá certo. Assim, não respondi para ele não, tá? Porque eu não gostava de crente. Aquela ideia ficou dentro de mim ali, eu querendo lutar contra aquilo, mas aquilo ali ficou dentro de mim, ficou na minha cabeça, no meu coração. Até que eu parei para pensar o seguinte, eu falei, olha, se eu for, o que eu posso perder, né? Eu não posso perder nada, eu não tenho nada, só tenho saúde. Eu tenho certeza que Deus não vai tirar minha saúde, porque mesmo tendo o espiritismo como religião, eu nunca ouvi falar que Deus é mau, né? Então Deus não vai querer meu mal, não vai tirar minha saúde. E o que eu posso perder? Dar dinheiro para pastor, porque essa é a ideia que eu tive, né? Que eu tinha, né? Que o pastor era ladrão. Que dinheiro que eu vou dar para o pastor? Não tenho dinheiro, né? Aí, beleza. Passou uma semana na casa do Diego, eu fui para a casa do Anderson, fiquei lá, ali no Boa Sul, até que um certo dia minha esposa, um dia de domingo, minha esposa me chamou para ir à igreja. E eu fui à igreja com ela. No meio do caminho nós nos desentendemos e eu achei aquilo muito estranho, porque eu estava indo para a casa de Deus, como que eu estou me desentendendo com ela, indo para a casa de Deus? Isso não soava muito bem para mim. Mas mesmo assim eu fui para a casa de Deus,
para a igreja lá e tal. Aí a igreja estava lotada, era um dia de domingo, muita gente na igreja. E como eu falei, eu tinha me estendido com a minha esposa e ela foi na frente, sentou num dos bancos lá e eu sentei, eu não sabia onde ela estava, sentei também lá atrás na igreja. E o pastor estava falando, era uma pregação, foi a igreja que eu fui, foi a primeira igreja batista de São Gonçalo, foi uma pregação do pastor Levi, pastor presidente da igreja, e ele estava pregando, deixando uma mensagem, e eu não estava entendendo nada que ele estava falando, sabe? Ele é muito esclarecido, a pregação dele é muito, muito boa, muito legal, mas eu não estava entendendo, até que no meio do culto, mais ou menos, aquilo ali começou fazer sentido para mim. Começou a fazer sentido e daqui a pouco pareceu que ele estava falando para mim, sabe? Estranho, parecia, a igreja estava lotada, não sei quantas pessoas tinham naquela ocasião, mas parecia que ele estava falando para mim, exclusivamente para mim. E eu confesso a vocês que eu chorei tanto, que eu pude perceber quanto tempo eu perdi na minha vida, quanto tempo foi desperdiçado à toa, sabe? Buscando explicações em coisas que eu nunca ia achar explicações, que eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo. Eu comecei a perceber o cuidado de Deus comigo e como eu fui ruim, sabe? Como eu fui mesquinho, como eu negligenciei sempre as coisas de Deus. E aquilo ali me incomodou e eu confesso que eu me arrependi muito, me arrependi de todos os meus pecados naquele momento. E foi o primeiro passo que eu dei na minha vida, foi me arrepender dos meus pecados. E logo depois daquele momento, eu tenho certeza que o pastor não estava me vendo, porque eu estava escondido atrás de uma opção de gente. O pastor fez um apelo, ele perguntou se alguém queria naquela ocasião entregar o controle da sua vida para Jesus Cristo. Reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E eu lembrei das palavras do seu Bira e eu tomei essa decisão. Eu tive uma atitude na minha vida. Uma das poucas atitudes que eu tive foi essa. Eu levantei uma das minhas mãos e o pastor posteriormente me chamou para ir na frente, para orar por mim. Eu fui, confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E no meio de todas aquelas pessoas, a minha esposa estava do meu lado ali. Ela tinha se reconciliado com Jesus, porque ela já tinha conhecimento da palavra, já era batizada, e ela resolveu voltar aos caminhos de Deus naquele momento. Eu confesso uma coisa para vocês, foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Eu tenho 32 anos de idade, fiz agora dia 22 de fevereiro, e a melhor coisa que eu já fiz foi ter essa experiência íntima com Deus, porque naquela ocasião eu deixei de ser criatura de Deus. Eu era uma simples criatura, eu era criado por Deus. Passei a ser filho de Deus, porque eu nasci de novo, eu nasci de Deus naquele momento. Porque eu era nascido da carne, eu era nascido do meu pai, da minha mãe, nascido da carne. Naquela ocasião, no momento que eu me arrependi dos meus pecados e reconheci que meu único Senhor e Salvador, quem poderia me salvar da condenação eterna, foi Jesus Cristo. Eu entreguei a minha vida a Ele, eu nasci naquele momento e eu passei a ser filho de Deus. Gente, quem ainda não fez essa experiência, faça. Não existe coisa melhor, não existe nada no mundo que se compare a essa experiência. É uma experiência inigualável, é muito bom, é muito bom. E naquele momento eu chorava muito, sabe? E o meu pastor da igreja que eu congrego hoje, o pastor Yalan, ele uma vez estava falando a respeito disso. Por que um novo convertido, por que uma pessoa quando se converte chora muito? Ele fez uma comparação ao recém-nascido. O recém-nascido, quando nasce, quando ele sai do ventre da mãe, ele não chora muito? É a mesma coisa uma pessoa que se converte, porque ela nasceu, ela saiu de Deus naquele momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro da vida daquela pessoa, e aquela pessoa acabou de nascer. Então é uma semelhança interessante, e eu gravei isso. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao ponto de dizer para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora: se você está passando por problema, que eu creio que você passe, porque Jesus Cristo falou que nesse mundo nós teremos aflições, independente de religião.
independente da religião que você frequenta. Se você estiver passando por problemas, se você está passando por dificuldade, se você está sem esperança, sem expectativa, se você passou por um momento parecido com o que eu passei, não sabia mais o que fazer, faça o que eu fiz. Faça o que eu fiz. Vá a uma igreja. Receba a palavra de Deus no seu coração, se desarme, ouve o que Deus tem para falar para você. E se você tiver uma oportunidade, entrega a sua vida para Jesus. Porque com certeza não existe experiência igual. É a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Façam isso. Hoje eu posso dizer para vocês, eu sou o homem mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Eu não vou dizer para vocês que eu não tenho problema. Muita gente prega isso, converta-se porque seus problemas vão acabar. Isso é mentira. Né? Nesse mundo, como eu falei, Jesus Cristo falou, nesse mundo tereis aflições. Seus problemas não vão acabar. Só que você vai parar de falar para Deus o tamanho dos seus problemas. Você vai fazer completamente diferente. Você vai fazer igual eu faço hoje. Você vai falar para os seus problemas o tamanho do Deus que você serve. Porque o Deus que mora dentro de você, você vai passar a ser templo do Espírito Santo. O Deus que está com você todos os momentos, o Deus que recebe você como filho, que nós somos filho por adoção de Deus no momento da nossa conversão. Esse Deus, Ele nunca mais vai te abandonar. Esse Deus vai estar com você até a consumação do século. Não existe nada comparável a essa experiência. Porque vocês acham que quando vocês morrerem acabou? Não acabou não. Não acabou não, porque Jesus Cristo dá esperança que nós vamos ter vida eterna ao lado dele. Então, gente, os sinais estão aí. Jesus daqui a pouco está voltando. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que um dia isso vai acontecer. Para muita gente, Jesus volta antes do tempo, né? As pessoas vão morrer e não perca essa oportunidade não, porque você não sabe se amanhã você vai ter outra oportunidade. Se converta, entregue seu caminho a Deus, tá? A palavra de Deus, Salmo 37, diz o seguinte: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Creia nisso, creia nisso. Essa é a palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia Sagrada, ela não tem a palavra de Deus. A Bíblia